Para uma mulher ser desejada, ela precisa ter desejo. Eu sei que uma das grandes dores das mulheres hoje é não se sentirem vistas, reconhecidas, valorizadas dentro da relação ou até quando estão solteiras, encontrando, buscando esse amor. E por que a grande dor dessas mulheres é não se sentirem vistas, desejadas, reconhecidas? Porque para uma mulher ser desejada, ela precisa ter desejo. Ela precisa ter desejo por si mesma. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Tu quer realmente se tornar uma mulher que é desejada, que é valorizada, seja dentro do teu relacionamento, pelo teu marido, pelo teu parceiro, seja dentro das tuas amizades? Quando a gente quer ser desejada, valorizada, vista, o que a gente precisa fazer? Exatamente a mesma coisa. Se eu quero que o outro me deseje, eu preciso me desejar. Porque o outro, ele só reflete, ele só entrega aquilo que eu estou me entregando. Então, se tu tá sentindo que eu tô me sentindo desvalorizada, eu tô me sentindo invisível, eu tô me sentindo não amada, é porque aqui dentro existe uma crença de não merecimento, de não amor, de não valor. O outro, ele só é como se fosse um espelho. O universo, ele atua como esse grande espelho que ele vai te mostrando o que tem dentro de ti. Pra quê? Pra que a gente sofra? Não, claro que não. É pra que a gente consiga enxergar com clareza as coisas que a gente ainda tem que resolver. Então, muito na minha história, quando eu começava a atrair pessoas que não me valorizavam, que não, sei lá, desmarcavam compromisso em cima da hora, me tratavam mal, eu começava a pensar que parte dentro de mim, eu ainda me vejo e me coloco nesse lugar e me trato assim. Se toda vez que alguém te tratar mal e ao invés de tu cair na grande cilada que é culpar o outro, então entrar naquele joguinho de não é que nenhum homem presta, não é porque só tem boy lixo, não é porque os homens são assim, porque são assado. A grande cilada é ir para a vitimização, se impulsionar para a culpa, porque ali a gente não precisa mudar. E não precisa ser uma mudança dolorida. Quando a gente começa a entrar para esse lugar de autorresponsabilidade, e toda mulher madura. Por que eu tenho que ser uma mulher madura, Giovana? Se tu quer um relacionamento maduro, um relacionamento em que tu valoriza teu parceiro e ele te valoriza, tu precisa colocar um ingrediente aí dentro, que é a autorresponsabilidade. O que significa isso? Tudo aquilo que me acontece é um reflexo do meu interior. Tudo que me acontece. Giovana, mas tem um monte de gente aí dizendo o contrário. Pois é, mas olha a vida dessas pessoas. É realmente o resultado dessas pessoas que tu quer ter? Eu tinha uma mentorada que ela me falava que seguia uma influenciadora X, que eu não vou falar o nome aqui, e ela falava assim, porque a fulana tá falando isso sobre relacionamento, e meu relacionamento não é assim. E eu falei, tá, mas quais são os resultados da fulana? Pois ela é separada, tem um monte de rolo, é infeliz no casamento. Tá, é esse fruto que tu quer? Porque o que essa pessoa ensina é o fruto que ela tem. Se tu quer ter o fruto que essa pessoa tem, pode seguir o que ela tá falando. Se tu não quer ter o fruto do que essa pessoa tem, ou seja, os resultados, não siga o que essa pessoa tá falando. Porque muita gente vai te falar, é culpa do outro, é culpa do sistema. E não tô falando que é fácil, tá? Não tô falando que ninguém é santo. Só que o quanto antes a gente se colocar nesse lugar de eu sou protagonista da minha vida, eu tô escrevendo essa vida. Através da física, eu sei que tudo aquilo que eu estou atraindo é semelhante daquilo que eu sinto. E aqui eu falo com todo o amor do mundo. Eu não falo isso pra ser dura, pra dizer, não, tu tem que acordar. Não, é porque se a gente não desperta pra verdade, a gente fica presa numa historinha de vitimização. E eu quero, se tu tá aqui nesse canal, eu quero que tu voe. Eu quero que tu seja uma mulher muito valorizada no teu relacionamento. Como eu me sinto todos os dias. Até uma brincadeira minha com o Rafa, que a gente fala assim, a gente não comemora Dia dos Namorados. Porque
Pra nós não faz absolutamente nenhum sentido Dia dos Namorados. Ah, então é um dia que eu vou ali. A gente faz isso todos os dias. Todos os dias existe companheirismo, todos os dias existe um cuidado, todos os dias existe uma valorização, um presente. Todos os dias. Esse é o normal numa relação. Esse deve ser o naturalizado na relação. Que todos os dias seja Dia dos Namorados. E não quer dizer, então todos os dias tem que ter flor, presente, chocolate. Não. Mas todo dia tem que ter cuidado, tem que regar aquela relação. Só que eu só consigo ter uma relação assim, eu só consigo ser valorizada numa relação assim, quando eu aprendo uma coisa muito importante que eu já falei, autorresponsabilidade. Tá, entendi essa parte, Giovana. Tudo aquilo que eu tô traindo, as relações que eu tive e as relações que eu tô tendo são resultados, são um espelho, reflexo de como eu me sinto. Tá bom, entendi essa parte. E agora? O que eu faço para mudar? Primeiro a gente precisa entender, se eu não tô me amando, por que eu não tô me amando? Que parte minha que eu não tô amando? O que eu preciso dentro de mim olhar para aquela parte e curar, e soltar, e perdoar? A maioria das pessoas está presa numa falta de perdão, ou pelo outro ou por si mesma. Só que é muito limitante quando a gente fica nesse lugar, e eu sei porque é justamente nesse lugar que a gente paralisa, no medo, a gente paralisa naquele trauma e não sai dali. Então a primeira coisa que eu tenho que te perguntar, que parte minha eu não tô me amando? O que eu não aceito em mim? Por que eu não aceito isso em mim? E aí, claro que vem muito das questões da infância, vem muito das questões que tu não aprendeu a se amar, que ninguém te ensinou. Talvez tu tenha crescido num lar muito violento, em lugares em que as pessoas realmente não te ensinaram o que é amor, não te deram amor, tu não tem referência do que é amor. Então tu precisa criar uma referência de amor. Tu precisa começar a colocar dentro de ti boas afirmações, afirmações amorosas. Tu precisa te tratar de uma forma muito paciente, olhar para dentro de ti e falar assim, por que eu tô tendo esse diálogo interno? Por que eu não posso ser um pouco mais paciente comigo? Quando a gente toma consciência dessa relação, tudo vai ficando mais fácil, porque a gente vai podendo controlar aquilo que antes era descontrolado. Antes tu sentia, por exemplo, sei lá, tu viu uma mensagem no teu celular e aí tu ficava triste e tu virava aquela tristeza. Hoje tu pode tomar consciência e falar, opa, peraí, como é que eu lido com isso aqui? Como é que eu consigo entender que eu não sou essa emoção? Que eu sou muito além disso. E aí entra no ponto que eu quero trazer do vídeo. Se a gente quer se tornar uma mulher que é desejada, é um trabalho que nós temos que fazer internamente. É um trabalho que tu tem que fazer contigo. De autodesejo, de autovalor. E como é que eu faço isso, Giovana? Olhando pra ti. Te olha no espelho e diga coisas incríveis pra ti. E se tu não consegue fazer isso, se vem lágrimas no teu olho, se tu sente vergonha daquilo que tu vê, aí sim tu precisa te enxergar. É nesse momento que tu fala, tá, então eu vou me encarar. Então eu preciso realmente olhar pra essa imagem. Porque se eu não consigo nem me olhar no espelho, o que dirá me amar? Então a gente precisa retomar esse controle e dizer, não, peraí, eu vou olhar pra mim aqui, eu vou entender, eu preciso chorar, eu preciso colocar pra fora, mas eu preciso me amar. Eu preciso me desejar. Eu preciso olhar pra essa imagem no espelho, independente se essa imagem é um padrão de beleza X ou YZ, se tem X quilos ou não, independente disso, tu precisa olhar e dizer assim, eu amo essa imagem. Mesmo que tu queira mudanças no teu corpo, mesmo que tu saiba que precisa muitas coisas mudarem, tá tudo bem. Mas hoje tu tem que amar a tua imagem. E a partir do momento em que a gente ama a nossa imagem, que eu me olho e falo assim, tá, isso aqui eu quero dar uma melhorada, mas assim, tudo bem, eu preciso amar essa versão agora.
Eu posso fazer alguns ajustes e vendo o que é me fazer me sentir um pouco melhor com essa imagem, mas eu preciso começar de algum lugar. E aí esse lugar é aceitação. Eu preciso me aceitar do ponto onde eu tô agora. Então tu precisa olhar para aquela imagem e desejar aquela mulher. Ah, Giovana, como é que eu faço isso? Começa a pegar aquelas roupas que tu tem no teu armário, que estão velhas, que tu não usa, e coloca fora. E pega aquelas melhores roupas que tu falaria assim, nossa, eu sairia com uma roupa assim. Se eu encontrasse uma pessoa, um famoso, eu sairia com essa pessoa, com essa roupa aqui. Então são essas roupas que tu vai usar. Tu vai cuidar da tua pele, tu vai cuidar do teu cabelo. Independente de como tu pareça, a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode otimizar alguma coisa, a gente sempre pode fazer algo ainda melhor do que é. Então tu vai cuidar de ti. À medida que tu vai te cuidando, que tu vai te tratando com carinho, o desejo de cuidar é ainda maior. E aí tu vai para uma outra questão de, Giovana, como é que eu sou desejada na minha relação? Se desejando. Se desejando o melhor. E o que é o melhor? Cuida do teu corpo. Faz exercício físico. Movimenta esse veículo. Se eu olho para esse espelho e eu amo essa imagem que eu vejo, se eu consigo dizer eu te amo, eu te aceito, eu te perdoo, eu também desejo para essa pessoa, para essa imagem, que ela tenha um corpo saudável, vivo, vibrante, para viver o dia a dia dela. Então, é mais um ponto de, se eu cuidar de mim, o outro vai cuidar de mim também. Porque o outro é o reflexo da minha crença. O outro está mostrando para mim aquilo que eu preciso mudar. Então, tu vai fazendo esses movimentos, devagarinho, devagarinho. Mesmo que seja um grande passo para ti. Outra coisa, quais são os teus desejos próprios? Quando a gente entra numa relação, a gente não pode entrar nessa relação ou estar dentro de uma relação de uma forma que a tua relação é tudo pra ti. Não pode ser. Nada pode ser, vamos supor, a relação com minha mãe é tudo pra mim. Tu vai sufocar a tua mãe. Ou ela vai te sufocar. Eu entro naquela relação e eu tô assim, ó, sedento. É tudo que eu tenho. Deixa eu pegar uma água aqui. Giovana, aquela relação pra mim é tudo que eu tenho. Por que não pode ser assim? Porque tu vai colocar energia demais sobre algo, expectativa demais sobre algo. Tu precisa construir primeiro uma relação contigo. E aí entra a questão do desejo. Quais são os teus desejos próprios? Se tu só tivesse uma vida contigo, uma relação contigo até o fim da tua vida, o que tu queria realizar por ti? Aonde tu gostaria de ir? Eu gostaria de viajar, de conhecer tal e tal lugar. Não, eu quero me realizar profissionalmente desse jeito. Quais são os seus desejos? Não, eu quero desenvolver esse hobby aqui. Tô começando a pintar, ou tô desenvolvendo isso aqui. Quero ter uma situação financeira melhor. Quais são esses desejos? Porque são esses desejos que vão te tornar desejante e desejada. Por quê? Porque é muito atraente uma pessoa que não precisa necessariamente de ninguém, que ama suas relações e agradece, é grata, entende a importância, mas que não é dependente daquilo, porque ela tem uma relação com ela mesma. Quando tu desenvolve essa relação, quando tu desenvolve esse amor próprio, quando tu te olha no espelho e entende, tem umas coisinhas aí que eu mudaria, será que não dá pra mudar? Mas primeiro tem que aceitar. É essa imagem agora. Se eu não aceito essa imagem, se eu não consigo encarar ela, como que eu vou mudar? Como que eu vou melhorar? E aí tu fica num processo de autocrítica, de autojulgamento. E aí o universo tá louco pra te entregar maravilhas. Tem um homem incrível na tua porta, tem uma relação que podia melhorar muito, tem um corpo maravilhoso, tem presentes e presentes pra te entregar. Porque é assim que o universo funciona. O universo, a fonte, ela deseja para todas nós
uma vida de abundância. Só que a gente só não vive em abundância quando a gente se nega a ela. E como que eu me nego a ela, Giovana? Quando eu me odeio, quando eu não me aceito, quando eu me rejeito, quando eu acho que eu sempre preciso de algo além de mim, quando eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente, quando eu sempre tô me diminuindo e resistindo e dizendo ainda não tá bom, e ainda não é isso, e ainda não dá, e ainda não pode, e ainda não consigo, e não sou boa, e não sou bonita o suficiente, não sou. E nunca é suficiente. E tu vai te colocando num lugar tão pequeno e apertado pra tua alma que é evidente que vão surgir outros problemas, inclusive nas tuas relações, porque é o reflexo dessa relação interna. Parece complicado, só que na verdade não é. Eu amo a parte em que eu começo a ensinar as mulheres em que eu atendo a se amarem, o quanto é um processo gostoso, porque é essa relação que tu tem contigo mesma, é a relação de hoje eu vou tomar um café comigo, hoje eu vou sair para almoçar comigo, e se arrumar, e se cuidar, e entrar, no meu caso, tá? Porque os meus desejos, as coisas que eu amo conhecimento, então eu adoro entrar numa livraria, aprender algo novo, poder compartilhar com as minhas mentoradas. Eu amo isso. Então eu faço isso, eu tenho esse processo comigo. Para isso a gente precisa desenvolver essa relação. Giovana, eu não tenho ideia do que eu gosto. Então tá na hora de iniciar essa relação, de ter intimidade contigo. Uma relação se torna cada dia melhor a partir do momento em que eu vou tendo mais intimidade com aquela pessoa. Então eu vou tendo mais intimidade, eu vou tendo mais conhecimento, ela vai conhecendo mais meus gostos, eu os dela, e a gente vai se entendendo. Não é assim que a gente faz com qualquer relação, amizade, relacionamento? Pois então, é da mesma forma que a gente tem que desenvolver isso dentro de nós. E isso vai fazer com que tu atraia ou a melhora dentro do relacionamento. Esse homem ou essa mulher, ela vai começar a te enxergar de uma outra maneira. E isso eu falo, não é da minha boca. É de resultado de mentoradas que viviam um processo de perturbação no relacionamento, de ele não me valoriza, ele não olha pra mim, ele tá sempre reclamando, ele não faz nada, nossa, ele me presenteou do nada, assim, do nada, uma coisa que eu queria muito. Lembra? Os desejos. Quando eu desejo, eu me torno desejada. E eu atraio isso, eu atraio esse cuidado. Então ela conseguiu transformar a vida dela, simplesmente, a relação dela simplesmente mudando a forma que ela estava se relacionando. Foi quando ela percebeu que, opa, eu não tô me amando. Eu tô me rejeitando. Eu tô fazendo isso comigo. E aí eu obrigo o outro a atuar desse jeito. Então tu começa a voltar pra ti e te perguntar, tá? O que eu preciso olhar? Quais são as coisas que eu não consigo soltar? Como que eu posso amar essa parte de mim? Porque é só assim que a gente muda os nossos relacionamentos. Não é gritando que o mundo tá difícil, que os homens não prestam, que isso, que aquilo. Não é assim. Sinto lhe informar que não é assim. Como é que eu sei? Porque foi a jornada que eu fiz. E a jornada que muitas mulheres que eu atendo fazem. A jornada de entender que toda a resposta, toda a cura, todo o desejo que tu tem no teu coração está dentro de ti. Tu tem as chaves para desbloquear isso. E essas chaves são as que eu te passei aqui. Primeiro, a autorresponsabilidade, de entender. É um trabalho que eu tenho que fazer comigo. Ah, mas eu não acredito que ele vai mudar por causa disso. Testa. Só testa para ver. Se a tua energia não vai ser outra. Se tu não vai conseguir atrair algo mais leve do teu parceiro. Ou se tu não vai conseguir atrair pessoas que te veem com valor. Eu tive uma situação, quando eu era mais nova, que eu tava muito insatisfeita com meus relacionamentos, assim, de amizade, não era nem de namoro. E eu comecei a me perguntar por que eu tô me submetendo a isso a começo de conversa. Se eu tô reclamando que essas pessoas não me valorizam, se esse grupo não me valoriza, não me vê, por que eu tô dentro dele? Diz muito sobre mim.
Quando eu aceito estar num lugar que me diminui? E por que eu tô fazendo o mesmo comigo? Vocês entendem como é sutil, mas poderoso também a gente tomar esse poder pra si e dizer assim, cara, eu posso mudar, tá aqui dentro. Eu não preciso esperar que o mundo mude, que o outro mude, que os homens e não sei o que fiquem mais maduros. Isso aí é conversinha. Conversinha pra te tirar de um lugar abundante. Se tu quer abundância, se tu deseja um relacionamento maduro, em que as pessoas te valorizem, te respeitem, te tratem bem, isso começa por ti. E se vocês me acompanham aqui no canal, vocês sabem que eu sempre trago conteúdo pra elevar vocês. Eu nunca vou trazer aqui nada pra diminuir, pra desmotivar. Não, é bem pelo contrário. É pra dizer assim, opa, tira o poder do outro, que é essa historinha de vitimização, não cola, e pega o poder pra ti. Porque é esse poder que te impulsiona. É isso que vai fazer com que tu te ame e comece a atrair o mundo à tua volta conforme aquilo que tu deseja. Se eu não desejo ser desvalorizada desse jeito, por que eu tô me colocando nessa situação? Por que eu tô aceitando essa relação? Por que eu não tô me impondo? Por que eu não tô me amando? A gente sempre volta para o ponto do amor próprio. Por que, Giovana, que é tão importante amor próprio? Por que tu fala tanto de autoestima? Porque eu acredito que o momento em que o nosso coração foi roubado, em que as mulheres enrijeceram seus corações, foi quando algo muito valioso foi tirado delas. E não só delas, como dos homens também. Amor por si mesmas. Quando tu foi ensinada a sempre se olhar com olhos de eu sou suja, eu sou errada, aquilo que aconteceu foi culpa minha. Nada que eu faço é certo, eu sou burra, eu sou feia, eu não faço nada correto. Tudo que eu faço de errado é culpa minha. Tudo que os outros fazem de errado é culpa minha. No momento em que tu aprendeu isso, tu foi enrijecendo o teu coração, foi fechando, fechando, fechando. E a gente tá num processo de expandir. Curar as feridas, mas expandir. Porque eu acredito, assim como eu acredito pra mim e pra todas vocês, que nós merecemos expansão. Se a gente tá viva, é pra expandir, é pra viver, é pra movimentar. Ou tu já viu alguma coisa na natureza ficar parado? Eternamente? Não. As coisas têm ciclos. Tem estações, tem movimentos. Então a gente precisa fazer o mesmo. Sair desse movimento de vitimização e entrar no movimento de opa, gostei, Giovana, eu quero ser desejada, eu quero ser valorizada, eu quero ser vista. Porque todas as mulheres querem isso. Todo ser humano quer isso. Todo ser humano quer ser bem visto. Ah, mas parece que com as relações que eu tô tendo, a sensação que eu tenho é que eu tô querendo o contrário. Pois é. Porque tu aprendeu o contrário. E aqui, nesse canal, tu vai aprender que tu merece se amar. Tu merece se aceitar, independente da tua idade, do teu corpo, do que te aconteceu, do que tu fez, independente de tudo isso. Existe uma mulher, existe um poder, existe uma consciência que tá aí dentro, esperando com que tu dê permissão para ela viver. Permite essa mulher sair para fora. Permite esse amor vir e transbordar para ti. Porque enquanto tu não te desejar, enquanto tu não te valorizar, ninguém vai fazer isso por ti. Tu não vai conseguir porque é uma lei física. Semelhante atrai semelhante. Se eu pego dois ímãs, eles se conectam. Não tem como eu vou tentar bloquear o ímã, ele vai dar um jeito de puxar. Então, ou tu muda a tua forma de olhar e atrai semelhante que te olha desse jeito, ou tu sempre vai atrair pessoas que não te valorizam, que não te amam e que não te veem com valor. Se o outro não tá te vendo com valor, por que tu também não tá te vendo? Deusa, eu desejo que esse vídeo tenha tocado no teu coração e que seja um chamado, um alerta para tu dizer assim, esse é o momento
que eu tenho pra me amar. A Giovana tá me convocando ao auto-amor, à autovalorização. E assim eu vou brilhar lá fora. Porque quando eu trago os meus desejos, lembra que eu falei, tu vai te olhar no espelho, tu vai aceitar aquela imagem, tu vai melhorar, tu vai cuidar do teu corpo, tu vai criar uma relação contigo mesma, tu vai te conectar com algo maior, tu vai te conectar com os teus desejos. Isso vai fazendo com que tu vá ganhando brilho e luz. O teu semblante já vai ficar de mais alegria, tu vai te cuidar mais, então tu vai ficar mais bonita. É evidente que vai chamar mais atenção. É evidente que vai ficar mais atraente, gostei. Se eu te dou um presente simples e te dou numa sacola de plástico, é uma coisa. Eu vou dizer, ah tá, obrigada. Agora, se eu pego um presente, comprei uma blusa pra ti, aí eu coloco dentro de uma caixa vermelha, linda, com uma fita dourada, coloco um perfume dentro pra quando tu abrir, escrevo uma cartinha pra ti, e aí tu vai abrir. É outra experiência. Por quê? Porque eu tornei aquilo um objeto de desejo. Então se torne um objeto de desejo a partir de se desejar e se desejar o melhor. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu tem interesse em ser uma das minhas mentoradas e passar por essa transformação na pele, eu vou deixar aqui embaixo o contato para tu poder acessar e a gente ter essa conversa e entender se é o teu momento. Tá bom, Deus? Eu espero que tu tenha um dia incrível e maravilhoso e que tu se torne a mulher mais desejante e desejada deste mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.